Boa noite, vamos chegando aqui para mais uma live. Boa noite, Adriana, Dani, Luciano, saudade, Lu, Patrícia, Luzimar, Cris, muito obrigada por estarem aqui hoje, onde nós vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E eu vou convidar nada mais, nada menos que, olha só, o que ela é. Ela é fonoaudióloga, ela é psicóloga, ela é pedagoga, psicomotricista e estudante de neurociência. E para completar, ela é minha amiga da época de faculdade. Então eu vou chamar aqui a querida Luciana Araújo Carneiro. Vamos ver aqui se a Lu está presente. Luciana, cadê ela? Ela é Lufono. Estou esperando a Lu chegar aqui. Lu, você já está aqui, meu amor? Não estou vendo o seu nome. Cadê você, Lu? Por onde ela anda? Ah, ela entrou aqui. Pera aí, gente. Vou chamar. Só um minuto. Peraí. Peraí que ela tá chegando. Lufono Carneiro. Lu, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, Gia, que agradeço. É um prazer imenso e eu gostaria que você começasse sua live, né? Já que ela é sobre transtorno de atenção, agitação, hiperatividade, a gente não começasse falando pelo transtorno, mas sim o que é atenção, né? O que é prestar atenção? Eu sempre falei, essa palavra ela é tão abstrata nessa frase, perdão, prestar atenção. Então, ter atenção é a capacidade da gente de manter o foco no assunto que a gente quer, numa determinada coisa. Né? Então, antes até de eu falar, deixa eu dar boa noite, né, para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito agradecida de estar aqui com você e com as pessoas. Desculpem, não vou conseguir acompanhar as pessoas, porque é a minha primeira live. Eu acho que eu não vou dar conta de ler e falar ao mesmo tempo. Mas, por favor, depois eu respondo tudo direitinho, tá? Isso, depois eu vejo no Instagram. É só mandar. Quem eu não conseguir pegar a pergunta para passar para você, é só colocar no seu direct lá, @lufonocarneiro, que aí depois você responde diretamente. Combinado? Isso, combinadíssimo. Então, vamos lá. A gente precisa. A atenção, ela é uma função básica para que a gente tenha memória e para que a gente tenha aprendizado. Então, a gente precisa, o quê? Do foco. A gente precisa focar para que a gente tenha... Qualquer coisa que a gente vai aprender, a gente precisa focar. A gente tem milhões de coisas acontecendo ao nosso redor. Se a gente não tiver uma atenção plena, focada para aquilo que a gente quer aprender, a gente vai se distrair com várias coisas e a gente não vai conseguir aprender e ter o objetivo que a gente necessita. E a atenção é voluntária ou ela é involuntária? Então, os processos cognitivos são aprendidos. Né? A gente tem as nossas funções executivas e a partir do momento que a gente nasce, na relação aí com os pais, né, com os irmãos e com a vida, a gente vai desenvolvendo esses processos, da atenção, da memória, da linguagem, e eles são importantíssimos para garantir a nossa vida na sociedade. Quanto mais a gente... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Quanto mais a gente vai crescer, quanto maior a gente fica, né? E por exemplo, na escola, quanto mais a gente avança na escola,
maior vai ser a capacidade atencional. Eu vou ter que prestar atenção em mais coisas. Você vê, a educação infantil começa com um professor, depois começa a aumentar o número de professores, começa a aumentar o número de matérias. Então, se não tiver uma base bem trabalhada na infância, ele vai ter dificuldade, sim, mais tarde. Então, deixa eu te contar. Quando eu estava começando a minha vida profissional, eu também fiz o que a gente chamava de magistério, lá na década de 80. E eu trabalhava no colégio, na minha cidade natal, em Recife, o Colégio Boa Viagem. E naquela época tinha um menino na minha sala, chamado Luizinho. Olha, isso tem mais de 30 anos, tá? Para você ver como me marcou. E Luizinho era, assim, impossível. Ele escalava os móveis, tá? Ele vivia se aprontando e atrapalhando a turma. Éramos duas professoras e a gente conseguia ficar estressada as duas com ele, uma criança só. Então, o que a gente tinha naquela época? A gente só podia mandar para a sala da coordenação. Né? Eu tenho certeza, hoje em dia, quando eu penso no Luizinho, eu falo assim, meu Deus, Luizinho tinha tudo para estar no consultório de fono, se fosse hoje em dia, né? Mas naquela época eu só tinha pobre da sala das coordenadoras para mandar o Luizinho me dar um alívio, né? Então, conta pra gente, a partir de quando, o que aconteceu na educação, na saúde, para ter surgido, né, essa definição, esse transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, e como que é possível a gente fazer o diagnóstico precoce, e com quem são os profissionais envolvidos. Fala um pouco sobre isso para a gente, Lu. Tá, então, o TDAH, que é o nome que a gente usa agora, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é um transtorno da moda, ele não é um modismo. Tanto que ele já tem estudos com transtorno do déficit de atenção desde meados do século XIX. Então, ou seja, ele é um transtorno assim que já, claro que não tinha esse nome, né? Mas ele já vem sendo estudado há muito tempo. Para uma geração aí do tempo aí, talvez, desse seu aluno que você contou, era chamado de disfunção cerebral mínima. Não sei se você chama, que hoje, né? Isso, acho que em 1960, isso demorou ainda um bom tempo ainda com esse nome. E aí foi mudando, né? Esse nome foi mudando até que a gente hoje chegou a esse nome, não foi a gente que chegou, né? Essa classificação, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é o nome classificado pelo DSM-5, né? Que é o nosso manual de transtornos mentais. Então, o mundo inteiro se utiliza desse manual para ter a classificação desse tipo de transtorno. É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Como eu falei, o que é esse transtorno do neurodesenvolvimento? É um transtorno que ele começa desde o início do desenvolvimento da criança. E ele acompanha a criança, mas ele se manifesta bem cedo, ou seja, antes da criança entrar na escola, já começam a manifestação dos sintomas. Você falou uma coisa muito interessante, que você falou do seu aluno, né, do comportamento dele super agitado. O hiperativo, ele é muito fácil da gente identificar. Todo mundo identifica o hiperativo. Mas a preocupação maior que a gente está tendo hoje são com os desatentos. E o desatento, a gente tem uma incidência dele muito alta, 20% a 30% desses TDAHs apresentam um quadro de desatenção. Como eles são mais calados, mais quietos, mais tímidos, eles não dão trabalho, eles passam desapercebido. Mas isso não está dizendo que as consequências que eles têm não sejam grandes, porque nós temos aí uma questão do TDAH que é visível. Então, né, é esse lado que a gente vê, né, da impulsividade, da agitação, mas existe toda uma questão aí do TDAH interna que as pessoas não veem e que tem um sofrimento muito grande. E assim, voltando ainda do transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem um impacto muito grande, que traz um prejuízo no funcionamento dele pessoal, social, acadêmico e profissional.
Você sabe que algumas mães falavam assim para mim, Gigi, você sabia que desde a barriga ele era muito agitado? Sim. Quando tem outro filho, então, que pode comparar, foi tão diferente desse meu outro filho. Era uma agitação dentro da barriga, me empurrava, me chutava. Então, assim, desde o início, É, como você falou. tem muitos relatos, sim, de crianças com TDAH já serem crianças agitadas desde o ventre materno, assim também como crianças que não conseguem se alimentar. Por conta da agitação, não consegue, tanto que tem uma característica com dificuldades alimentares também, mas essa criança ela não consegue sugar, ela não consegue parar no seio materno devido à agitação que ela tem intensa. Por isso que eu falei, os sintomas, eles aparecem desde muito, muito cedo. Olha que coisa. Essa questão da amamentação, né, está relacionada também ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É algo, acho, até recente, né, isso, e mais uma reflexão para nós que somos da área, para pais, né? Eles apresentam, por exemplo, problemas com sono, problemas com alimentação, atraso motor, né? Geralmente são crianças que na parte psicomotora apresentam dificuldades espaciais, temporais, alergias respiratórias ou alimentares, são características que acompanham o quadro, dificuldade esfincteriana, problema com as habilidades cognitivas e adaptativas. Então, são coisas que acompanham aí normalmente o quadro das crianças com TDAH. Então, Lu, e você disse uma coisa muito importante, né, que essa questão, a diferenciação entre o desatento, que pode ser o desatento desligado. Eu até tive um caso há muitos anos atrás de uma menina que ela não se ela sentava lá atrás, né, aquela estrutura de escola, e ela, quando chegou no 4º ano, ela repetiu o ano. E daí que os pais foram pesquisar o que ela tinha, porque ela era aquela quietinha, tirava nota bem no limite, dava conta, mas quando chegou no 4º ano, já não deu mais conta. E depois, que na avaliação, nós vimos que ela tinha problemas na aprendizagem da matemática, relevante, fazia trocas na escrita também, e precisou tomar medicação. Só que naquela época era Gardenal, Rivotril, Tegretol. Então, assim, só coisa leve, né? Sim, sim. Causava muito estigma, né? Os pais não queriam medicar essas crianças, porque medicação sempre apavora, né? Mas vamos falar um pouquinho, vamos deixar a medicação para o final? Vamos voltar ainda um pouquinho, só um pouquinho, que a medicação é um assunto muito importante e é muito legal para professores que estão ouvindo, pais que estão aí, né, pais de crianças com TDAH. A gente vai deixar isso para o final, que é uma coisa muito importante a gente está falando aqui. Olha só, então, só para dar um minuto aqui, tem uma pessoa te perguntando qual é a diferença da criança agitada, né, e do TDAH. Toda criança que não sossega é TDAH? Eu acho que tem a ver com isso aí. Não. Então, para a gente, são critérios diagnósticos que são feitos. Eu vou falar daqui a pouquinho os critérios. E tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar, né? Essa avaliação, passando por um neuropediatra, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, uma equipe, né, toda que vai estar fazendo uma avaliação. O professor é extremamente importante nesse processo, o olhar do professor, o olhar da família. Então, a gente vai juntar um conjunto de dados para perceber isso. Por quê? Porque a gente tem que ver se essa agitação ela acontece em vários lugares. Porque não adianta falar, ele faz, é só no colégio que ele é bagunceiro, em casa ele não faz, em outro lugar ele não faz. Não, ele tem que apresentar esse mesmo comportamento em vários lugares. Eu falo, normalmente o hiperativo, ele é daquele que ninguém esquece dele. Todo mundo percebe.
É o Ou terrível. E mais do que terrível, as mães, normalmente de filhos hiperativos, elas são bastante excluídas porque os filhos são excluídos. Então, eles não são convidados para festas, porque eles são estabanados, eles são impulsivos, eles são hiperativos. Então, eles derrubam as coisas, eles quebram as coisas, eles têm uma dificuldade de relacionamento social grande, de fazer amizade com os colegas por conta dessa impulsividade, dessa agitação. Então, essas mães, são sofridas, sofrem bastante. E as crianças também, têm bastante sofrimento. Agora, interessante a gente falar aqui que o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico de origem genética. E o que isso quer dizer? Que alguém na família tem o transtorno. Então, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser um tio. Então, é um transtorno genético. Tem outras consequências, mas vamos pensar nessas aqui, que é de incidência maior. E aí, quando você vai lá fazer, né, uma avaliação, a mãe fala, igualzinho o pai. Mas o pai acha que isso é bobeira, o pai acha que isso é não sei o quê, né? Ou falar igual, ou a mãe falar igualzinho a mim, eu era desse jeito. Né? Mas é o que você fala, antes não se tinha diagnóstico, né? A gente tinha muitas dificuldades, apanhava, ficava de castigo, né? Eu sou um exemplo disso, né? Eu com certeza, né? Eu era TDAH, não sou, né? TDAH, e sofri muitas consequências, muitos castigos. E aí minha mãe ainda era professora da escola, puxa, eu já saía da sala assim, já com a minha mãe já me detonando. Ô Lu, você falou aí do diagnóstico. Quando a gente faz esse diagnóstico, eu sei que a gente pode encontrar subtipos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E eu sei que tem 3 que são os mais importantes. Você poderia falar sobre esses subtipos? Sim, então. Agora, no DSM-5, a gente considera 2, junto agrupou hiperatividade e impulsividade. Então, nós temos o tipo predominantemente desatento. E quem que é o desatento, né? Como é que ele é? É aquele que não presta atenção, é aquele que é esquecido, desorganizado, ele é desatento a detalhes, ele não observa os mínimos detalhes, ele não observa, né? Às vezes o negócio tem um errozinho, ele também não vê. Ele parece que ele não ouve, né? Que a gente fala que são aqueles que vivem no mundo da lua, sabe? Estão sempre viajandões. Está todo mundo prestando atenção na aula, mas ele tá, ele tá lá com a cabeça dele longe, tá pensando no videogame. Se tem janela, então, próximo dele, e aí que ele tá lá no campo de futebol, ele tá assim, viajando mesmo, né? Ele tem muita dificuldade de seguir instruções, regras, prazos. Então, normalmente é uma criança que assim está sempre atrasada nas tarefas escolares, tem dificuldade de copiar a tempo as atividades que a professora escreve no quadro, perde coisas com facilidade, esquece as coisas com facilidade, esquece os objetos, tudo que você dá para ele, perde lápis, perde caneta, perde livro, perde tudo, até celular. Perde tudo. De valor, né? Coisas de valor, né? E assim, tem um alto nível de distração, né? Que é uma característica bem interessante. Aí já sei que vão perguntar aí. Mas quando ele joga videogame, ele presta uma atenção danada. Ele presta uma atenção danada porque aquilo que ele tem interesse, ele tem foco. Aí, mas em compensação, ele faz um hiperfoco. Se você fala com ele, ele não escuta. Ele fica focado naquilo. Aí você fala, vem almoçar. Ele está lá. Ele não ouve. Você fala, vem fazer alguma coisa. Ele não ouve. Ele fica tão focado naquilo que ele gosta que ele não consegue também mais ouvir nada. Mas, normalmente, o que tem interesse, ele foca. O grande problema do TDAH é fazer aquilo que não é legal, ele prestar atenção.
né? Que é monótono, que é repetitivo, que é cansativo, como é uma aula, uma sala de aula, fazer como todo mundo consegue prestar atenção e ele não consegue prestar atenção, ele viaja. Certo. E me diz E uma aí, Perdão. oi? Não, eu tenho uma irmã que é professora também lá no Recife, e ela está colocando aqui uma questão sobre a metodologia da escola. Se essa questão da metodologia tem influência, se, por exemplo, é como se a metodologia desabrochasse os sintomas. Né? Se a criança tem um problema e, de acordo com aquela metodologia, o sintoma ele fica exacerbado. Olha, tem escolas que são bastante difíceis de olhar para a inclusão, né? Para esse tipo de criança. Eu já tive uma experiência com uma paciente que eu tenho, quando eu cheguei na escola, né? Antes de eu sentar na cadeira, oi, tudo bem? E quando eu ia sentar, a orientadora já chegou para mim e falou assim, olha, eu já quero de cara que você já me dê uma solução, como ela vai fazer a prova, porque aqui a gente não abre precedente de tempo extra. Aí, antes de eu sentar, quando eu sentei assim, né, olhei para ela e falei assim, puxa, que pena. E aí, comecei, né? No final, ela estava querendo que eu falasse o nome da escola, que eu convencesse de tudo quanto é jeito. Então, tem escolas que são muito fechadas para esse tipo de inclusão. Só que para você trabalhar com crianças, seja qual for o tipo de dificuldade, você tem que estar aberta, né, para essa possibilidade de você abrir novos horizontes para que ela possa se sentir pertencente àquele lugar. Você ir para uma escola em que as pessoas não te olham com um olhar afetuoso, com um olhar te dando, entendendo aquilo que você está passando, te acolhendo, você sentindo o aprendizado, você vai sofrer, isso aí vai trazer consequências certas para o resto da sua vida. Ô Lu, e é verdade ou é mito que esse tipo desatento está mais relacionado com o gênero feminino? O TDAH, ele é mais comum em meninos, mas o tipo desatento, ele tem uma característica maior nas meninas. E aí, assim, uma das questões, né, é porque as meninas, elas são mais intrigueirazinhas, mais fofoqueirazinhas, então acontecem as coisas mais minuciosas. Os homens são mais agressivos, mais brutos, já saem na porrada, já agitam, já chutam. A mulher não, a mulher ela já age de outro jeitinho, ela já vai comendo pelas beiradas. Mas o que não quer dizer que não aconteça nos meninos também não, mas tem uma incidência assim maior. E eu acho que eu não falei aqui, foram das características da hiperatividade e da impulsividade, né? Falei da desatenção. Oi? Conta aí, como é que é a sintomatologia? Então, esse é o mais fácil, né, da gente ver. Ele não fica parado de jeito nenhum, ele não para na cadeira, ele é inquieto, ele fala demais, ele interrompe, ele sobe, ele desce, ele se mete, sabe assim, quando você está conversando, ele se intromete no meio da conversa, ele faz tudo a 1000 por hora, tudo mal feito. Se ele vai ler, ele não consegue fazer uma leitura direito porque, né, ele atropela. E uma outra coisa importante, né, crianças com TDAH têm índice altíssimo para as dificuldades de aprendizagem, altíssimo. Dificuldades de linguagem, dificuldades de aprendizagem, assim, de 80% a 90% das crianças com TDAH apresentam também dificuldades de aprendizagem. Por quê? Eles não conseguem focar, não conseguem ter atenção. Como eu falei, sem atenção, a gente não tem memória, que é importante para que a gente tenha um aprendizado. Então, começa, né? E aí, tudo ele pega parte. Ele pega parte. Mas o processo da leitura e escrita, ele é um processo difícil, complexo, organizado, planejado, e é tudo que falta para uma criança com TDAH. Organização, planejamento, tudo que ele não tem. Então, a criança hiperativa, eu acho que, não sei, vão colocando aí se deu para ficar bem claro, a diferença dos tipos,
de características de um para outro, né? São esses dois tipos, né? O desatento e o hiperativo impulsivo, e são essas características que a gente tem. Eu Aí, se vejo ficar muito as atitudes impulsivas também muito na criança desatenta, porque às vezes ela está. Você faz uma pergunta, né? Como ela não presta atenção ao que você perguntou, mas ela sabe que teve uma pergunta. Então a resposta vem sem qualquer análise em cima dessa pergunta. Tem a Então, a impaciência. impulsividade também pode estar relacionada à desatenção, não é mesmo? Pode, impaciência, intolerância, desatenção. Então, olha, o TDAH, ele tem ele tem dificuldades com o quê? Ele tem dificuldades com regras, ele tem dificuldade com rotinas, ele tem dificuldade com tarefas monótonas e repetitivas, ele tem dificuldade com sequências de tarefas que precisam ser bem feitas. E aí, ó, os professores, pais, estão todo mundo já, né? Opa, já começando. Ele tem dificuldade de se engajar com atenção, com as coisas, com atenção. E por isso que o rendimento dele na leitura, na escrita e na matemática é péssimo. É péssimo, péssimo, péssimo. Ele não consegue, com as noções temporais, ele está sempre atrasado, ele sempre perde a noção do tempo. Por exemplo, você fala, a professora fala assim, ó, vai lá para mim e pede o apagador. Ele vai, mas no meio do caminho, ele já se perdeu com uma porção de coisa, ele parou no parquinho, e ele nem se tocou que ele precisa voltar, porque a professora precisa daquele apagador. Ele já se distraiu. Esquece dos projetos de longo prazo, ele é impaciente, ele odeia esperar, ele detesta a tarefa de casa, tá? E ele tem, o TDAH, ele tem a maior comorbidade. O que é comorbidade? Você tem uma doença, você tem um problema, junto com esse problema, você traz outro problema associado a esse problema. Então, o que eles têm associados, e que é super sério? Transtorno positivo desafiador. E aí, normalmente, as crianças com TDAH, apesar que muita gente não sabe, mas TDAH é um transtorno de alta incidência na infância, acho que é um dos transtornos de mais incidência, mas é um transtorno muito sério, porque ele traz consequências sérias, assim, gravíssimas para a vida adulta, gravíssimas mesmo, né? E o transtorno positivo desafiador, ele é um transtorno muito sério, com consequências muito sérias, e eu acho que a gente tem que tentar fazer o diagnóstico o mais breve possível. Esse diagnóstico é médico, é clínico, é por imagem? Conta aí um pouco como é que é o diagnóstico. O diagnóstico, ele é clínico. Não existe imagem. As imagens hoje, eles são usados só para pesquisa. E aí as pesquisas hoje conseguem visualizar que a área do TDAH, o que acontece com o TDAH? Ele tem níveis insuficientes de neurotransmissores. Então, a dopamina e a noradrenalina, principalmente a dopamina, ela está em funcionamento abaixo do esperado. Então, no funcionamento geral do cérebro, tá? Então, mas aqui, a parte frontal é onde são responsáveis pelas funções executivas do TDAH, elas trabalham de forma insuficiente. E aí, essas funções executivas, elas são responsáveis por quê? Pela memória de curto prazo. Então, ó, todo mundo agora vai começar a entender esse processo. Quem conhece a Dolly, a Dolly do Procurando Nemo? A peixinha Dolly, né? Eu conheço. O que acontece com a Dolly? A Dolly, a mãe dela fala com ela, né? E o que acontece com ela logo depois que a mãe dela falou? Esquece tudo. Esqueceu. Ela esquece tudo. Isso se chama memória de curto prazo. Todos nós precisamos dessa memória de curto prazo para aprender.
E a criança com TDAH, ela tem déficit nesse processo da memória de curto prazo. E essa memória, a gente vai usar essa memória para o resto da nossa vida. Depois, nós temos também flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva? É a capacidade que ele tem de se ajustar com o inesperado. Normalmente, essas crianças, elas não conseguem fazer isso. Então, por exemplo, ela cismou que ela quer sentar numa cadeira. E aí você fala, não, senta aqui nessa cadeira. Essa cadeira aqui é do colega. Não, mas eu quero sentar nessa cadeira. Você fala, não, essa cadeira não é sua. Essa cadeira aqui é do colega. Olha, aí você põe milhões de qualidades naquela cadeira. Ela continua querendo aquela cadeira. Ou seja, ela não consegue flexibilizar. E a outra, que é do controle dos impulsos, né? Ela não consegue controlar os impulsos, ou seja, pensar antes de agir. Quando vê, ela já falou, quando vê, ela já bateu, quando vê, ela já fez. Ela tem uma consequência muito grande. Mas é importante a gente saber o seguinte, todos nós precisamos desenvolver as nossas funções executivas. Todos nós. Essas crianças, muito mais. Porque quando a falha da função executiva, o que acontece? Vão acontecer problemas envolvendo planejamento, organização, nível do tempo, controle das emoções, está totalmente diretamente ligado às emoções, a memória. Então, começam a acontecer tantos problemas que essa criança, ela fica disfuncional. Então, por isso que ela é fácil de você conseguir visualizar. Porque naquela faixa etária, vamos lá, uma turma de primeiro ano, todos conseguem desempenhar determinadas atividades de acordo com aquela faixa etária. Ele não consegue desempenhar, porque ele está disfuncional. Como eu já falei aqui, os sintomas, eles aparecem muito cedo. E hoje, a gente pode já, a partir desses sintomas, já utilizar algumas estratégias, já fazer encaminhamentos, já procurar tratamento para antes que isso vire um problema pior, a gente já tratar antecipadamente. Então, Lu, teve alguém aqui que perguntou como é que a gente pode fazer, desculpa que eu não anotei o nome, para estar, né, depois que faz esse diagnóstico, como é que a gente pode estar em que tratamentos, como a gente pode estar ajudando esses pais, essas pessoas, né? Porque não é necessariamente criança, né? Às vezes o diagnóstico pode ser feito mais tardiamente, né? Então, como é que a gente pode estar ajudando os indivíduos? Bom, como eu falei, normalmente os sintomas são muito evidentes na escola. A escola é onde a coisa grita mais um pouco, né? E o orientador dessa escola, ele costuma chamar esses pais para conversar. Nós temos uma resistência muito grande, muitas vezes, da família entender esse processo. E eu falo que é a famosa negação, né? Nenhum pai e nenhuma mãe quer ouvir que seu filho não está bem na escola. Todo pai quer saber que o seu filho é um ótimo aluno, né? Que o seu filho é exemplar. E é muito sofrido por um pai e por uma mãe saber que seu filho não é o exemplo. Muito pelo contrário. Uhum. Às vezes ele é o terrorista da escola, porque ele bate em todo mundo, ele incomoda, ele não deixa a professora dar aula, ele vive na sala da direção, quando ele não é expulso da escola, e muitas coisas vão acontecendo. Muitas consequências, por isso que eu falei, as consequências, elas são sérias desde muito pequeno. A criança não tem dificuldade de fazer amizades, então já lá na educação infantil ele já é isolado. No ensino fundamental ele também é isolado. Nas festinhas ele não é convidado, como eu falei. Dificuldade de conseguir bons empregos, dificuldade de se manter nos relacionamentos afetivos. Então, tem várias consequências graves. E aí, a escola tenta fazer um encaminhamento, quando acontece via escola, tá?
a escola tenta fazer o encaminhamento. Quando chega através aqui para gente, você está nos Estados Unidos, mas aqui para a gente é muito comum as coisas começarem via escola ou via consultório. Aqui é mais difícil iniciar por médico, bem mais difícil. Por sinal, chegar ao médico é a etapa mais difícil que a gente tem, por resistência dos pais. Muita resistência. Então, a gente aqui tem essa incidência maior da escola ser a primeira porta de entrada para identificar, supostamente, né, perceber esses sintomas e fazer os encaminhamentos. E aí, essa criança, ela começa a se encaixar aí, né, nos atendimentos médico e terapêuticos, quando os pais levam. Tá? Então, a gente também tem aí, no público e no particular, muita resistência de pais em relação ao tratamento dos filhos ligados não só ao TDAH, mas como também a dislexia, entre outras coisas mais. A Daniela Sodré, que é fonoaudióloga aqui nos Estados Unidos, e a Adriana, que é mãe de uma criança, hoje em dia é um adulto, que teve problemas de desatenção na escola, está dizendo aqui que também, nos Estados Unidos, a porta de entrada também é a escola, tá? Por aqui que começa. E eu me lembro, assim, no meu consultório, né, eu recebia crianças para fazer diagnóstico diferencial e a escola dizia para mim, Gigi, a gente manda para fono, porque mandar para fono é mais suave que mandar para médico, para psicólogo, então os pais aceitam. E entre o meu diagnóstico e o diagnóstico do médico, às vezes demorava 6 meses. Ou mais. Para esses pais terem essa aceitação. Lu, então, queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte, sobre o esporte, porque muito pai pergunta isso, né? E eu eu escuto de vez em quando, não agora na pandemia que acabaram as lutas de MMA, né, jiu-jitsu, muitas histórias desses lutadores, né, que normalmente foram crianças hiperativas, tá, disfuncionais, com problemas de aprendizagem, que encontraram no esporte, né, uma veia, né, um caminho para se tratar, vamos dizer assim. Existe algum estudo, você tem alguma coisa para falar sobre a importância do esporte, né, com o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Qual seria? Olha, o esporte é importante na vida do ser humano no geral. Né? Para o TDAH ele não é diferente. Até porque vai eliminar aí energia, né? Como eu falei, vai ter mais concentração e tudo mais. Porém, o esporte não pode ser considerado como um tratamento. Ele não é um tratamento. Ele é um esporte, né? Como a gente também, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa fazer o esporte para melhorar o nosso quadro clínico de pressão alta, por exemplo. Mas ele não é um tratamento, né? Ele continua sendo um esporte que vai funcionar bem para diminuir a pressão. É a mesma coisa no transtorno. Ele vai ser excelente, mas ele não é considerado um tratamento, ok? Mas super a favor, né? Porque normalmente as crianças amam, na escola toda, às vezes nem tem TDAH, mas as crianças amam a aula de educação física. Porque são aulas dinâmicas, são aulas que movimentam o corpo, são aulas mais interativas. Então, geralmente, as aulas de educação física têm grande participação. Mas vale a pena. O professor da educação física, ele tem um papel importante nesse diagnóstico, né? Porque eu escuto muito aqui das mães, aqui no Brasil, né? Elas dizem que às vezes os filhos são até bons no esporte, mas por não manter o foco, eles acabam não sendo escolhidos para o time principal. Exatamente. Não participam de competições. Na prova, por exemplo, judô, a gente sabe que tem uma prova que tem perguntas, né? E essas perguntas, às vezes, é feita na sala de aula, na frente de outros. E eles não conseguem
responder essas perguntas e não Por acabam isso que eu não estou te falando. pegando a nova faixa, né? Exato. É por isso que ele não pode ser considerado um tratamento. O esporte, então, individual, mais individualista, seria mais aconselhável do que o esporte, por exemplo, um futebol, um basquete? Não é que ele não. Ele deve fazer o esporte, principalmente em grupo, porque ele tem muita dificuldade, né, nas relações sociais. E talvez no esporte isso possa favorecer ganhos para ele. O que não pode é a mãe anular os outros tratamentos e achar que o esporte é o tratamento primordial. Não, o esporte ele vai somar, mas para isso ele vai apresentar consequências também, por quê? Porque ele precisa do tratamento. Isso. Então, conta um pouquinho agora, Lu, que a gente só tem mais 20 minutinhos, sobre o tratamento medicamentoso. Tem muita gente então vamos lá. querendo saber. Passa rápido, né? Passa rapidinho. Então, o TDAH, a medicação é importantíssima, tá? Para o uso, para o controle, na verdade, para o controle desses comportamentos que eu falei aqui, desses sintomas, desses comportamentos que foram falados. Então, lembra que eu falei que o que o TDAH tem? Ele tem uma insuficiência de neurotransmissores. Então, ele precisa tomar uma medicação que vai ajudar esses neurotransmissores funcionarem da melhor forma. E o remédio de primeira linha usado para o TDAH é o metilfenidato, que aqui a gente conhece com o nome de Ritalina. Esse é o remédio primeira linha que a gente tem de uso. Mas o fetil... E aí você, assim, já até antes que fale, ele vicia, ele é isso, ele é aquilo. Gente, o metilfenidato é uma das medicações mais seguras para o TDAH. Ele é uma medicação que praticamente não causa efeito colateral. Quando causa, isso são estudos. Eu vou passar aqui o nome de alguns médicos, né, que vocês vão poder procurar, que as pessoas vão poder procurar, e que eu, né, que eu, inclusive, me baseei, que eu estudo com eles e que eu estou aqui falando. Talvez, quando vai fazer a introdução da medicação, talvez na primeira semana a criança possa apresentar alguns sintomas, boca seca, perda de apetite, dores de cabeça, só no início. Como qualquer medicação, quando a gente começa a tomar, também desorganiza a vida da gente. Mas a medicação, ela é primordial. Vicia? Não, isso é mentira. Tem o funcionamento de cocaína? Não, isso é mentira. O que acontece? Se a criança tomar com o uso, né, da Ritalina, vai melhorar significativamente, tá? O humor, a desorganização, a aprendizagem escolar, vai melhorar a autonomia que ele tem, a capacidade de atenção, a capacidade de memorização, e os efeitos aparecem rápidos. Então, a medicação ela é muito, muito segura. Essas medicações, elas são chamadas de psicoestimulantes. E aí algumas pessoas vão falar, caraca, minha criança já é agitada. E aí ele vai tomar um psicoestimulante, ele vai ficar mais agitado ainda. Não é nada disso. O psicoestimulante é para estimular neurotransmissor que está insuficiente. Tomando essa medicação, vai melhorar o funcionamento cerebral. Ok. Isso é uma parte do tratamento. Uma parte. Por quê? Porque, por outro lado, tem toda uma desorganização que ele já traz com ele há muito tempo. Vai melhorar, sim, a atenção dele na escola, o aprendizado, mas ele precisa aprender. Assim, né? O TDAH, gente, ele não é coitadinho.
porque ele se faz de vítima, ele coloca os pais em situações, né, terríveis, ele chora, ele faz chantagem, e aí os pais acabam cedendo, precisa ser firme, precisa ser assertivo, não ceder. Já eu vou falar das consequências de não fazer rapidinho o uso. Então, a Ritalina é a nossa medicação mais usual. Temos também o Concerta, que é o metilfenidato em dose única, mas ele é mais caro, mas também é o metilfenidato. São as medicações. E olha, pais que estão aqui, pais e mães, não deixem de procurar um neuropediatra, não deixem de fazer o uso da medicação. Eu sei que tem pais, porque eu também trabalho com isso, vão no médico, recebem a medicação, compram, quando chegam em casa, não dão a medicação. Isso que vocês estão fazendo é um crime com o filho de vocês, porque não medicar é deixar que o filho de vocês, mais tarde, entre para o mundo das drogas e faça milhões de consequências graves que eu vou citar daqui a pouquinho para não ficar confuso aqui. Então, eu tive um caso, a resistência dos pais era tanta que a mãe falou um dia assim, tá bom, então pode passar o remédio que eu vou dar. Sabe o que ela fez, Lu? Ela tomou o remédio. Então, ela teve não sei se foi surto, porque ela começou 2 horas da manhã, ela lavando roupa, passando roupa, arrumando casa. E aí eu fui procurar saber sobre os efeitos. Quem não tem o transtorno, se toma o remédio, né? O que pode acontecer? E tinha tudo na época aqui nos Estados Unidos. Eu não morava aqui, tá? Morava no Brasil. Mas falando que tinham alunos de Harvard, né? Que para aumentar a sua performance, tomavam remédio para poder estudar mais à noite. Isso acontece, e acontece bastante, e é um crime, isso é um absurdo. Inclusive, teve uma fase que a Ritalina até foi retirada do mercado por conta do mau uso. Quem usa a Ritalina e a Ritalina não é indicado, vai apresentar milhões, né, de efeitos colaterais. Né? Eu não sou diabética, eu vou tomar um remédio para diabetes, vai. Agora, quando você tem uma diabetes, pega diabetes. Se você não toma insulina, você tem consequências seríssimas. É só pensar isso por uma criança que tem TDAH. Se você não der a medicação para o seu filho, ele vai ter consequências gravíssimas. Então, vamos lá. Como é que começa isso tudo? Olha, baixo desempenho escolar, repetências, expulsões e suspensões escolares. Então, de cara, isso o pai já começa a sentir essas consequências no período escolar. Ele tem relações difíceis com familiares e com colegas. Ele tem uma tendência maior a ter desenvolvimento de ansiedade, de depressão e baixa autoestima. Também, problemas de conduta e delinquência, comportamento antissocial, é mentiroso pra caramba e pode chegar a furtar. Tem mais chances de experimentação de drogas, né? Abuso precoce de drogas, estão mais propensos a acidentes de carro, multas por alta velocidade, dificuldades no relacionamento afetivo, normalmente eles não conseguem se manter no casamento, e também tem péssimas experiências no trabalho. Então, só isso daqui já dá para ver que é melhor medicar. Mas eu vi assim, até teve uma pessoa aqui que o Instagram dela não é com o nome, então não sei dizer o nome, mas disse assim, meu filho tem TDAH, mas ele tem habilidades sociais muito boas. Então é importante a gente frisar que isso não é uma coisa 100%. Nós vamos ter, por isso que tem que ser tratado individualmente, caso a caso. Não é isso? Quando eu falei dos sintomas, esses sintomas não necessariamente são todos esses que aparecem, né? Pode ser que apareçam alguns sintomas para outros sintomas para outros. E essas crianças, gente, também, eles são inteligentes, muitos são criativos, são divertidos. Porém, a dificuldade dele é que precisa de um olhar, de uma atenção especial para
para conseguir organizar. Na verdade, eles precisam de organização. E aí eu estava falando, o tratamento médico é um processo. Depois precisa de, por exemplo, se tem falhas na linguagem, precisa do tratamento do fonoaudiólogo. Se tem problemas emocionais, vai precisar do tratamento do psicólogo. Se tem problemas ligados a dificuldades aí de aprendizagem, ou um fonoaudiólogo ou um psicopedagogo. Então, dependendo das consequências que vão acontecendo, ele vai precisando de mais atendimentos. Aí eu falo que terapia, medicação e terapia é o resultado, é a união perfeita para o tratamento do TDAH. O resultado é muito bom. A Peque Limão, acho que está falando aqui. E as crianças que passam mal com remédios? Tem alguma outra solução? Então, o remédio, ele tem que ser positivo. Então, se passou mal, porque o remédio não fez bem. Mas, quando a criança toma a medicação, não deu certo, ela tem que procurar um médico e conversar com ele, para ele entender. Às vezes é na dosagem, às vezes fez uma dosagem que não foi assertiva, e aí diminui essa dosagem. Por isso que eu falei, a Ritalina ela tem uma tolerância muito grande, mas às vezes é a dosagem que não foi adequada. Não é simplesmente, eu dei, meu filho dormiu, meu filho apagou, meu filho passou mal. Não. Primeira coisa, a medicação ela tem que ser para funcionar, para garantir a qualidade de vida. Se isso não está garantido, é porque esse remédio não funciona. Existem remédios de segunda linha, mas sempre, em qualquer lugar do mundo, a primeira tentativa vai ser com metilfenidato. E aí conversa com o médico para saber e passe essa informação para ver, e aí que orientação que ele vai estar te dando para isso. A Adriana está falando aqui que ela trocou várias vezes de medicação e não deu certo. Isso é um caso que eu acompanhei de perto e de longe, porque ela aqui nos Estados Unidos, eu lá no Brasil, e ela teve muita dificuldade aqui de acertar com medicação, com terapia, tá? Foi muito difícil, foi um desenvolvimento muito difícil, e ela também, como mãe, ela sofreu muito. E uma coisa assim, que eu acho também importante, quando não dá certo com medicação e com terapia, esse retorno, como você falou, não só o médico, mas as avaliações também. Por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, ela tem que ser refeita, não é? Ano a ano, porque a criança está crescendo. A medicação, somente em fases em que a criança cresce demais, né? Naquelas idades que tem aqueles saltos de peso, de tamanho, isso também tem que ser dosado. Então, não adianta ir uma vez, quando começa o tratamento, tem que ser 6 meses ou ano a ano, e revendo as avaliações para ir acompanhando o né? O tratamento é contínuo. Agora, acontece sim de alguns pacientes, é uma porcentagem pequena, mas acontece de não serem intolerantes à medicação. Isso acontece sim. Aí tem que é uma porcentagem pequena, mas assim, é muito maior os que dão certo, os que não dão. Então, por isso que tem que conversar com o médico, né? E assim, a continuidade. Gente, tratamento psicoterápico, não pode parar, né? Não é, comecei agora, deu uma melhoradinha, para. Não, ele é contínuo. Essas crianças vão precisar sempre, 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 né? Porque assim, ele tem muito. Vamos colocar assim, ele com 14 anos ele começou a fazer a terapia. Poxa, ele já tem tantos atrasos aí, tantas dificuldades que precisam serem estimuladas. Que talvez não vai ser nem a leitura e a escrita que vai ser a coisa principal, talvez ele tenha outras coisas que precisam ainda ser mexidas antes da leitura e da escrita em si. Exato. Lu, nós temos ainda 5 minutos, e mais acima alguém falou aí desse acolhimento, dessa questão relacionada ao afeto, não só de pais, né, como de escola. Eu costumo dizer, não existe escola boa, existe escola que acolhe o nosso filho. E o quão importante é essa questão do afeto dentro do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Porque a gente sabe que incomoda, né? São pacientes que incomodam, que atrapalham. Então, há uma resistência muito grande dos profissionais em fazer esse acolhimento.
Então, eu queria que você aproveitasse seus 5 minutinhos aí, querida, e falasse sobre afeto. É, olha, sem amor, né, não existe relação. Só é possível uma relação se existe amor. Então, a partir do momento que eu fiz a opção de ser professor, eu fiz a opção de amar o ser humano, mais de um ser humano, porque naquele conjunto que eu tenho dentro de uma sala de aula, perpassa de 20, 25, 30 alunos. E claro que não vão ser iguais. Cada um vai ser diferente. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, né? Incluir é aceitar o outro como ele é, ou como ele pode ser naquele momento. Porque a gente também tem essa capacidade de mudar. Às vezes, no mesmo dia, a gente é tanta coisa, mas é incluir o outro como ele é, ou como ele pode ser naquele momento. Porque inclusão, de cara a gente pensa em cego, surdo e cadeirante. Não. Incluir é incluir o outro com suas diversas dificuldades. E que a gente não sabe qual é a dificuldade do outro. Então, assim, dar chance para que esse outro, para que você possa pertencer ao mundo dele, para que ele também possa pertencer ao seu mundo. Não adianta hoje eu estar numa sala de aula com um aluno TDAH, por exemplo, que a gente está falando desse assunto, e eu não saber nada de TDAH. Ou seja, eu vou castigar esse aluno. Então, para eu sempre falo, laudo, eu quero laudo. E eu pergunto, para que você quer laudo? Você quer um laudo para ajudar? Eu quero saber porque ele tem TDAH, eu quero saber quais são as estratégias que eu posso fazer, né? Como é que eu posso modificar a partir de atividades diversificadas na minha sala de aula. Bacana. Agora, para você rotular, se justificar, por isso que ele não faz, porque ele é TDAH. Agora sim está explicado. Aí você vai lá, não, ele não consegue porque ele é TDAH. Isso não é inclusão, isso não é amor ao próximo, e isso você não está desempenhando bem o seu papel, né? Então, amar é você amar não só a criança, mas é o pacotinho todo que vem. Não é fácil, né? Mas quem falou que é fácil? O relacionamento na vida da gente, pessoal, não é fácil, né? Com os filhos, com a família, não é fácil. E a escola é um lugar que precisa ser um lugar de amor. Necessita ser um lugar de amor e não de exclusão. Lu, só teve uma pergunta lá no início que eu falei, vou deixar, mas eu quero que você responda rapidinho. O adulto que nunca foi diagnosticado, que nunca teve tratamento, tem jeito, tem solução? Ele pode procurar ajuda na fase adulta? Deve procurar, tá? Porque pode melhorar muita coisa, pode sim. Então, querido... E se entender também, entender muita coisa. Okay. De autoatendimento, autorregulação, de se automonitoramento, entendimento. Então, o adulto deve procurar um médico neurologista para fazer o seu diagnóstico. Ou um psiquiatra, né? Porque aí, dependendo do que ele já tem depressões juntos, né? Já tem outros transtornos de ansiedade, já tem algumas coisas que já desorganizaram ele de uma forma mais grave. Ok. Então, minha querida, você tem aí 30 segundos para se despedir. Queria te agradecer de montão. Segunda-feira, eu que agradeço, eu estou de volta aqui com uma psicóloga para falar sobre aquele assunto que a gente não fala na frente das crianças. Então, pode se despedir, querida. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço muito pela minha primeira experiência, né? Nunca participei. Gi, obrigada aí pela oportunidade. Você é sempre muito querida, né? Foi ótimo estar aqui. Obrigada a todo mundo aqui que participou. Se eu não consegui, não deu para eu ler, como eu falei, mas depois eu respondo todo mundo lá. Tá bom, gente? Beijo.